Cuca pressiona a diretoria por reforços em coletiva. Soteldo, relação azeda no Santos. Galo segue de olho o venezuelano. Teria ficado sem clima com Pedro Caixinha. Tomás Coelho desembarque, exames e já joga, já deve ser relacionado. Finalmente, hein, Coelho? Quais posições devem chegar no Atlético? Mais reforços a caminho. Os jogadores já estão cobrando, técnicos já estão cobrando, a imprensa já está cobrando. E aí, Galo, bora contratar? Esse é o Café com Geves e depois da vinheta eu volto. Muito bom dia, massa atleticana, uma semana abençoada para todos vocês. Segunda-feira, dia 27 de janeiro, Café com Geves no ar, o primeiro dessa semana que começa agora já com expectativa de time titular no Campeonato Mineiro, né? Um pouco mais de energia, um pouco mais de vontade da torcida em assistir as partidas do Clube Atlético Mineiro. Então a gente já vai trazer as principais informações para você. Só queria pedir antes para você chegar deixando seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Lembrando que esse conteúdo é sempre um oferecimento da Flash Score. É o melhor aplicativo de notícias, de transferências, para você acompanhar todos os jogos ao vivo em tempo real com as melhores estatísticas. Conheça o Flash Score, parceiro aqui do canal Bica Galo. O link de download fica fixado para você na descrição. Não perca tempo, é 100% gratuito e você tem todas as informações do Galo lá na palma da sua mão no Flash Score. Conheça agora mesmo, faça o download através do nosso link na descrição aqui embaixo. Vai de Flash Score, meu amigo. É isso aí então, bora de notícia do Galo. Comecei a semana já mais animado, né? Porque eu tô doido para ver esse time titular, que é o famoso time titular, entrando em campo já contra o América na próxima quarta-feira, dia 29, mas antes eu gostaria de falar sobre as atuações que o Atlético tem tido, né, nesse Campeonato Mineiro, nesse início de temporada lá na famosa Copa Mickey, né, na FC Series, nos Estados Unidos. O Galo teve 2 empates e um dos empates, inclusive, desclassificou o time, né, deu vice-campeonato ali, melhor dizendo, para o time contra a equipe do Orlando. E 2 atuações, assim, bem de pré-temporada, né? Jogador ali sem muita intensidade, sem muito compromisso com tática, errando muita coisa. E aí, quando me falaram que eu não podia xingar, eu parei de xingar, porque eu não posso falar mal dos jogadores que estão jogando ali, porque é pré-temporada, não tem crítica e tudo mais, mas eu acho que ali é um preparatório, né, para o que vem por aí pela frente, né? Falando um pouco do Campeonato Mineiro, a gente tem as categorias de base aí em evidência, né? Junto com mais o Delfim, que já é jogador do time profissional, o Robert e o Paulo Vitor, que na minha opinião foram bem mal, não aproveitaram as chances. O Paulo Vitor é um jogador atabalhoado, é afoito, não vejo uma possibilidade desse jogador ser aproveitado nesse elenco do Cuca. Como a gente discutia ontem na live da Trinca, um jogo ele fez bom, que eu me lembro aqui com a camisa do Atlético, que ele se destacou, que foi contra o Inter, que a gente ganhou de virada fora de casa, gol do Rômulo no finalzinho, né? Mas gol do Cadu, se não me engano, outro gol. Ali ele foi bem e tudo mais, mas assim, já tiveram várias partidas em que ele foi mal, contra o Atlético Goianiense, ele foi substituído meio que no sacrifício ali. O Igor Rabelo pediu pro Cuca substituir, porque senão ele ia ser expulso. Tava dando uma retada atrás de uma retada depois de tomar cartão. Realmente é um jogador que não me agrada. Uma posição ali que eu acho importante. Não dá para ser um jogador só brucutu, né? Um jogador que só bate. O Paulo Vitor, na minha opinião, pelo menos por enquanto, ele tem somente essas características. Já o Robert Santos, né? Assim, o Robert é um jogador que ele pode ter técnica, ele pode ter ali uma qualidade diferenciada, coisa que eu não consegui observar ainda, sendo bem honesto com vocês, e acabou sendo comprado pelo Galo. O Galo pagou 3 milhões por 70% do passe do Robert, formação lá do Fala Galo. E assim, cara, uma marra danada, né? Não soube aproveitar a oportunidade. O jogador ali que não me parece um jogador forte psicologicamente, o que acaba sendo um problema também, né? O futebol não é feito hoje só de parte física, mas também de parte psicológica, e muitas vezes até mais de parte psicológica do que a parte fisiológica, física e tudo mais. E é um jogador que não demonstrou ali que aproveitou a oportunidade, né? Então, assim, na minha visão,
incipiente de 2025, Robert e Paulo Vitor podem caçar aí outros clubes para ter rodagem, podem ser emprestados aí, assim como a maioria dos jogadores da categoria de base, vi pouquíssimos destaques. O jogador que eu falo assim, não, esse jogador tá pronto profissional, é o jogador que tá lá, que é o Gabriel Delfim. Outros jogadores ali têm potencial, o Renan, zagueiro canhoto, eu já comentava sobre ele. Falaram do Júlio César, lateral esquerdo, mediano, não sei assim se seria mesmo para ser aproveitado. O Índio, eu gosto do Índio, mas é um jogador muito jovem ainda. Ele jogou mais a Copa São Paulo do que efetivamente esse Campeonato Mineiro. Né? O Gabriel Pfeiffer também deu algumas mostras ali, mas sendo bem sincero, não tem nenhum jogador que eu chego e falo assim, olha, esse aqui ele vai despontar, você vai colocar ele no time principal, ele vai dar bom. Ah, é o Loubach, é o Alisson Souza, é o Pedro Ataíde, que acabou machucando, deu azar. Era o Matheus Zep, talvez o Matheus Zep era o jogador que a gente queria ver para falar, putz, esse aqui é diferente. Mas infelizmente ele tá com os problemas ali cardiológicos, deve voltar em breve, se Deus quiser, né? Muita força pro Matheus Zep aí, que não seja nada grave. Afinal, o clube também não dá muito detalhe sobre o que está acontecendo, mas era o jogador que talvez a gente criasse essa expectativa de falar, olha, esse aqui vai somar, esse aqui vai ser tipo o Alisson, né? O Alisson é um jogador que quando ele entra, ele dá um barulho ali, ele dribla, ele vai para cima, ele cria oportunidades para os companheiros, e eu não enxerguei, infelizmente, nenhum jogador assim com esse potencial na base do Atlético, o que me deixa um pouco preocupado e que deixa também um sinal para o Paulo Brax, que foi apresentado, deu uma baita coletiva de apresentação, falou, olha, a base do Atlético ela precisa voltar a ser protagonista em 2 ou 3 anos, vai ter um projeto para isso acontecer, esse projeto, inclusive, ele faz com que não perca talentos para outros clubes, se bem que eu não sei quem que ali vai ser pleiteado por outros clubes nesse momento, né? Como eu disse, eu achei bem decepcionantes as atuações do Mineiro, embora não tenha perdido nenhum jogo, foram 3 empates ali, de dar sono, de dar caldo nas vistas, mas é um processo, né? É um processo que a gente cobra aqui, né? Quero de usar a base no Campeonato Mineiro e o Atlético está usando, mas infelizmente eu não vi ali nenhum resultado interessante, assim, jogador que eu fale que pode despontar. Mas se você viu, se você discorda do meu ponto de vista, você acha que o Júlio César é esse jogador, se você acha que o Dudu, zagueiro, que fez o único gol desse time, é interessante, pô, deixa aí nos comentários, é importante, quero saber o que você pensa a respeito, tá? Porque acho que a gente pode divergir em opinião aqui, mas pelo que eu vi, a maioria da massa atleticana nas redes sociais aí não estava curtindo tanto assim não, viu? Bom, agora eu quero falar um pouco sobre reforços, né? O Cuca ele fez uma pressão ali praticamente direta à diretoria sobre reforços. Ele foi aos microfones lá durante a NFC Series lá nos Estados Unidos e comentou depois do jogo contra o Orlando City. Ele falou exatamente o seguinte. Vê, eu vou até colocar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, primeiro o Cuca falou assim, ó. Vou até colocar aqui o post. Deixa eu colocar aqui. O post foi dos meus amigos lá da Central do Galo. Um abraço aqui pro Caio Tumé. É o seguinte, ó. Não cabe ao treinador vir aqui expor as fragilidades e as necessidades que o time tem. Isso é um trabalho interno que tem que ser questionado e tem que ser dividido com a diretoria. Afinal de contas, nós somos um só. Então a gente tem que pensar igual, ir em busca dessas soluções. A necessidade de reforços ficam óbvias durante a partida. Bom, não cabe ao treinador vir aqui expor as fragilidades, mas ele fez, né? O Cuca, da forma dele, ele acabou ali, de fato, expondo as fragilidades e tem que falar mesmo, cara. Eu acho que tem que falar mesmo, porque é super importante, assim, a torcida entender que o técnico ele tá pedindo, ele tá tentando e, eventualmente, ele não tá sendo ali atendido nos pleitos, né? Não tô falando que é o caso, né? Que ele não tá sendo atendido, mas nesse momento aí o sinal é que a gente realmente precise aí de reforços e tudo mais, e o Cuca ele tem deixado isso muito claro. Quando perguntaram para ele, por exemplo, sobre o Júnior Santos, ele fala, olha, beleza, o Júnior chegou, né, baita jogador, gosto dele, é um jogador que faz arrasto, é um jogador que tem potencial de ajudar a gente, mas a gente precisa de mais. Ele enaltece o Júnior Santos, mas ele fala, ó, a gente precisa de mais, o time ainda tá fraco, o elenco tem que melhorar, a gente tá remontando o time. Aí o Everson chega e fala, até o Central postou aqui também, ó,
O Everson chegou e falou aqui, ó. Perdemos mais jogadores do que chegaram. A gente sabe que a diretoria está trazendo, trouxeram o Júnior Santos agora, eles estão trabalhando no mercado, com certeza vão trazer mais jogadores para fortalecer ainda mais o nosso grupo. Então, assim, os jogadores, de uma forma até meio pública, eles começam a fazer essas cobranças, né? E essas cobranças, elas são legítimas. O elenco, ele precisa de ser fortalecido. Ele perdeu 8 ou 9 nomes. Vou tentar até falar de cabeça aqui quem foram esses nomes. O Galo perdeu o Matheus Mendes, o Mariano, o Maurício Lemos, Rodrigo Batalha. No ataque perdeu o Vargas, o Kardec, o Paulinho. E tiveram mais um ou dois jogadores aí que agora eu não tô lembrando porque eu puxei foi de memória aqui. Tiveram mais uns 2 jogadores aí que saíram. Putz, se for alguém importante. O Zaratio, né? Claro. Faltou mais um aí. Talvez 8 ou 9. Mas assim, o Galo perdeu esses jogadores e chegaram aqui o Gabriel Menino, o Patrick, que a gente não viu a cara dele ainda em campo. Eu só vi lá na Cidade do Galo, gostei, mas muito pouco. Não vi a cara dele em campo. Tava fazendo recondicionamento físico, talvez ele devia ter jogado o Campeonato Mineiro, talvez o planejamento podia ter sido melhor para esse jogador. O Júnior Santos, que já está aí pronto para jogo, deve ser relacionado já para a próxima partida contra o América. O Coelho, que é um jogador que a gente traz a informação aqui no Bica Galo. O jogador ele chega hoje, dia 27, segunda-feira, lá para 11h30, meia-noite, em Confins. Amanhã, Coelho faz exames médicos, né, bateria de exames e tudo mais. Pode ser que isso prolongue até quarta. E no máximo até quinta-feira, o jogador deve ser apresentado. Deve ser apresentado até no máximo quinta-feira. Diga-se de passagem, o Atlético joga quarta, não acredito que o Coelho jogue essa partida, mas já para a partida do final de semana, a informação que eu tenho é que o Cuca deseja contar com ele e também com o Júnior Santos, já fortalecendo esse elenco, já fortalecendo esse time, tá? Então o Coelho, depois dessa novela toda, a gente mesmo aqui teve informações de que ele chegaria em outras vezes, né, aqui em Belo Horizonte, mas por razões burocráticas, jurídicas, especialmente do lado do Atlético Paranaense, conversei com o pessoal lá, eles falaram, cara, que é muito difícil, né, as negociações. O Atlético Paranaense está contratando um jogador para substituir o Coelho Canobi lá, que é o Velasquez lá do futebol mexicano, e está nesse mesmo imbróglio aí judicial e tudo mais, jurídico, melhor dizendo, burocracias, revisões contratuais e sabe sei lá mais o que, né? Então, assim, é de praxe lá no Atlético Paranaense acontecer isso. No Atlético também me falaram, o Atlético Paranaense é difícil de negociar e é por isso que a negociação estava travando nesse âmbito jurídico somente. Já estava tudo certo, economicamente, forma de pagamento, mas o jogador não tinha tido essa liberação ainda para poder viajar. Liberação essa que ocorreu nesse final de semana e o Coelho então chega hoje à noite, informação aqui que a gente apurou no canal Bica Galo, e até quinta-feira deve ser apresentado já como novo jogador do Atlético, né? Um jogador que nesse momento, por mais que ele não seja ali um jogador que venha para resolver, um jogador que venha para ser titular, nesse momento, por falta de opções, ele é titular nesse time. Ou você prefere o Bernard? O Bernard que está se arrastando em campo, infelizmente. O Bernard que não está conseguindo desempenhar um papel importante no time. O Bernard que desde que chegou não fez um gol e deu uma assistência. Hoje eu prefiro o Coelho. Eu já conheço o Coelho, eu já sei que ele fez gol no Atlético, eu já sei que ele fez 5 gols na última temporada, que ele deu 3 assistências, que ele é um jogador que fez gol de várias formas, um jogador que tem bom chute. Eu hoje prefiro o Coelho. Então hoje ele chega como titular desse time, o que me parece um pouco preocupante, porque não é lá um grande jogador, mas é um jogador interessante. Aí, Geves, quem que é esse jogador que o Atlético vai trazer? Agora a gente já entra na questão dos reforços, tá? Após esses 5 nomes, Menino, Patrick, Coelho, Júnior Santos e Natanael, diga-se de passagem, gostei da contratação do Natanael, um jogador interessante, jovem, né? Um jogador que tem ali predicados importantes defensivos, é um lateral, ele sobe na boa se precisar, mas ele defende bem, ele desarma, ele tem vigor, ele tem bom passe, boa noção de jogo. Isso eu tô falando de 2, 3 jogos que eu assisti do jogador, mas eu gostei bastante, tá? Bastante mesmo, e eu acho que em breve ele pode ser até um potencial titular desse time do Atlético aí, deixando o nosso Renzo Saravia raçudo
no banco de reservas, tá? Então, tirando esses 5 jogadores, eu acredito ainda que venha, pode vir, um zagueiro para o Atlético. Informação que eu dei aqui durante a live do Jeff do último sábado. As negociações estão andando, as conversas caminham pelo Yerry Mina, jogador de 30 anos do Cagliari, né, zagueiro, que o Cuca pediu. O Cuca já teve esse jogador quando estava lá no futebol, quando estava no Palmeiras, tá? Então o Mina é um jogador aí que interessa sim, é um jogador que interessa sim, e é um jogador que ele fez uma boa temporada lá no Cagliari, vem fazendo, né, no último campeonato italiano, porque ele se machucou bastante na última temporada de 2023 e essa temporada de agora ele já atua bastante como titular, ele é titular na maioria das partidas, então é um jogador aí que interessa bastante ao Atlético, é o Yerry Mina, tá até na tela para você aí, tá? O Mina que tem aí 30 anos, 1,95, né, um jogador muito alto, e está avaliado em 3 milhões de euros, segundo o Transfer Market, né? Vamos ver como se dá essa negociação, mas é um jogador que tem conversas em andamento com o Atlético. A informação que a gente apurou é que pode ter até reunião nos próximos dias aí para a chegada do Yerry Mina, para negociar valores. Não está avançado ainda, mas o Galo tem interesse na contratação desse jogador, tá? Mas então, assim, foi um zagueiro provavelmente para substituir um Lemos, um Batalha, né? Acredito que até um Lemos ali no elenco. Talvez ali o Batalha, o Cuca enxergasse já como um volante. Isto porque já está procurando volante. A informação que a gente teve também, que veio lá do GE, é que o Gregory, né, o jogador Gregory do Botafogo, tá até na tela para você aí também, 6 milhões de euros. Avaliado o Gregory. O Galo teria feito 2 propostas pelo jogador, uma de 4 e uma de 5 milhões de dólares, ambas recusadas pelo Botafogo. A princípio o Botafogo não quer vender esse jogador, mas a diretoria segue que pressiona para que consiga fazer o negócio. É um pedido do Cuca, aquele negócio. O Cuca liga para o jogador já fica ali animado com a possibilidade. Então o Gregory é mais um nome que interessa o Atlético, provavelmente para substituir o Batalha. Aí eu falei de 2. Um meia armador, esse meia pode ser para substituir o Matias Zaratio. Então acredito num jogador que faça mais funções dentro de campo. O Scarpa é um jogador de batida na bola, um jogador, por exemplo, de bastante assistências, né, de finalização de média e longa distância. O Cuca que é um jogador mais versátil, por exemplo, um Zaratio, por exemplo, um Gabriel Menino, que já vira uma função ali, talvez para um dos substitutos do Zaratio. É um bom jogador. O Gabriel Menino também, eu gostei das partidas que vi dele, muita intensidade, jogador ali com muita noção de bola, gostei. E já gostava dele antes no Palmeiras. Então, acho que vem mais um meia e acredito que podem vir mais 1 ou 2 atacantes. Um deles pode ser o Jefferson Soteldo, de 27 anos, jogador do Santos. O Soteldo que começou o ano como titular no Santos. Nas últimas 2 partidas ele está com um incômodo no tornozelo. Lá no Santos muita gente fala que ele está dando o famoso migué, né, para poder ser transferido para o Atlético, forçando uma possível saída. Pedro Caixinha publicamente já foi aos microfones reclamar do Soteldo. Ele bate, depois assopra, fala que é um grande jogador e depois fala que é um jogador indisciplinado taticamente. Isso não pegou bem no staff do jogador, eles não gostaram dessa questão, tanto que teve aquela polêmica que o Soteldo curtiu um comentário de um torcedor chamando o Santos de nanico e tudo mais, aí deu mó bafafá, ele foi lá e depois fez um post desmentindo e tudo mais, que curtiu por acaso, né? Curtiu sem querer ali enquanto navegava no Instagram. E então, assim, nos próximos dias o Atlético deve chegar com uma nova proposta. Soteldo pode ser sim jogador do Atlético, tá? A gente já vem trazendo essa informação, negociações caminham, e um outro fator que faz com que isso seja algo mais tátil, mais factível, mais possível de acontecer do que quando o Santos deu a negativa. O Paulo Brax revelou em coletiva que o Santos deu uma negativa sobre uma proposta do Atlético, é a chegada do Neymar. O Neymar está praticamente certo para voltar para o Santos. Informações lá da imprensa paulista dão conta que quarta-feira ele já chega no Brasil e já deve ser reforço do Santos, né? Uma contratação que é alardiosa, né? Espetacular, né? Um jogador ali que, se tiver ali minimamente em forma, ele vai ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, se não for o melhor, né? Absurda a contratação do Neymar e a mobilização que o Santos está fazendo para trazer ele também. Isso pode abrir espaço para o Soteldo vir para o Atlético, jogador de 27 anos, que o Cuca deseja no Atlético. O Cuca quer o Soteldo.
é o jogador que ele quer, tá? É o plano do Cuca é trazer o Soteldo. O Atlético tem que estar de olho ainda no Bruno Henrique, ainda segue de olho no Bruno Henrique, mas a novela estagnou. A proposta está lá em cima da mesa do Flamengo e, ao que parece, não vai ter liberação, como eu já tinha falado. Então, assim, acho que o Soteldo ele pode ser, sim, o novo ponta esquerda do Atlético. Nesses próximos dias, a gente deve ter avanço na negociação e acredito que possa ter uma situação. Uma informação que eu trouxe lá atrás é que o Santos pediu 5 milhões de dólares para o Grêmio, mas o Santos não quer 5 milhões de dólares para liberar o Soteldo, quer mais do que isso, acredito que entre 6 a 7 milhões de dólares para liberar Soteldo para o Atlético. O jogador e o Galo já teriam um staff econômico, termos pessoais, contrato e tudo mais, né? Tudo esperando aí uma liberação do Santos. Santos liberou, Santos aceitou a proposta do Atlético, Soteldo será jogador do Clube Atlético Mineiro, beleza? Essa é a informação de momento. Não esqueça de deixar o seu like nesse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, confere se você está inscrito no canal e aproveita para ativar o sininho de notificações. Aqui é conteúdo sério, é informação do Galo em primeira mão, trazida para você de forma jornalística, com muito respeito ao torcedor atleticano. E ó, um recadinho para a gente fechar: se você está procurando um lugar para fazer o seu jogo responsável para maiores de 18 anos, utilize o código BICAGALO e vai com a Betano. O link está aqui para você na descrição desse vídeo. A Betano é 100% regulamentada, tá? E tem as melhores odds do mercado, as super odds turbinadas. Conheça a Betano, utilize o código BICAGALO e vai jogar com responsabilidade para maiores de 18 anos. Um grande abraço para você, eu vou ficando por aqui. Eu sou Marco Geves e eu fui.